Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast e no episódio de hoje vamos comentar da rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos clássicos nessa rodada. Tivemos Majestoso aqui no estado de São Paulo, Fla-Flu no Rio de Janeiro, Pedro se redimindo. Pois é, o que está acontecendo no vestiário do Mengão? Bom, para comentar disso tudo eu não poderia estar sozinho. Estão aqui comigo André. Fala, galera. Lucas. Fala, rapaziada. Thiago. Fala, galerinha. E Platini. Salve, meus amigos. Time completo hoje, hein? Até que enfim, turma. Bom, para começar com um clássico aqui de São Paulo, eu e o Lucas estivemos presentes no Morumbis para acompanhar esse clássico, 15ª rodada do Brasileirão, com vitória do São Paulo e uma baita vitória, né? São Paulo dominou praticamente o jogo inteiro, com uma ótima atuação do Rafael nesses momentos em que o Corinthians chegou no ataque com o Romero e também no final do jogo. Mas Luciano cravou com 2 gols, ele sela a vitória ali, e o Luciano entra na lista dos craques do São Paulo que fazem gol no Corinthians, né? O Luciano, o time que ele mais fez gol com a camisa do São Paulo é o Corinthians, Caleri também, e o Lucas também o time que mais sofreu com esse trio de ataque do São Paulo, né? Matheus, eu não sei se eu concordo com você se o Luciano é craque, mas que eu tenho que admitir que ele fez uma baita partida e que sim, ele é importantíssimo pro São Paulo, isso não tem dúvida, né? E ele gosta de jogar contra o Corinthians, né? Então, brilhou aí a participação do Luciano nesse Majestoso, né? Conseguiram marcar aí os 2 gols e o Corinthians, já do lado do Corinthians, né, teve um lado todo ruim por conta, né, de tudo que vem acontecendo, né? É o sistema defensivo do Corinthians, que é uma das coisas que mais peca aí no elenco, toda essa parte conturbada aí que envolve os craques do Corinthians, né, que é o Memphis, o Garro, principalmente, né, o Memphis Depay, né? Já que teve também toda a polêmica lá após ele sair o jogo, aí o pessoal falando que ele não quis voltar e tal. O que eu também, assim, adianto que eu acho uma baboseira, porque isso aí sempre existiu no futebol, né? Os jogadores lá, principalmente quando é substituído e não gostam, né? E os caras saem puto mesmo, vai lá, desce no vestiário, o cara vai lá conversar com um preparador, sei lá. O cara tá lá acompanhado com alguém, tem TV lá, o cara tá assistindo e tal, mas a torcida, muitas vezes nem é a torcida, né? Os jornalistas em si aí, as mídias acabam problematizando tudo, né? Que acontece. Mas também não tô querendo passar pano, né? Porque o Memphis vem sendo muito cobrado, né? Pelos valores, né? Por tudo que foi investido e tal. Então era um cara que se esperava mais nesse clássico, né? Tô dando aqui um destaque maior nisso, porque o Memphis, é bom lembrar que ele não marcou gol, né? Eu tô errado do que eu tô falando. O Memphis nunca aplicou um gol em um clássico, né? Então também tem esse fator, né, que ele tá devendo aí pra torcida do Corinthians. Mas já pro lado do São Paulo foi uma noite espetacular aí, uma vitória importante, até porque já tava ali namorando com a zona de rebaixamento, né? Então pro São Paulo dar um outro ânimo, né, pra talvez ir para outras partidas aí para conseguir sair dessa zona aí. E o Corinthians também ainda precisa conseguir se recuperar aí após esse jogo aí. E o São Paulo jogou bem demais, porém o Corinthians foi muito dominado, e na chance que conseguiu criar, né, foi no passe do Romero, né, do Memphis pro Romero, né, ele acabou não conseguindo converter em gol, né, o que diante de um clássico são chances que não podem ser perdidas, né, e pro Corinthians custou bem caro. No lado do Corinthians, mais uma péssima partida, né? A gente falava bastante que a defesa era o principal problema do clube, tomava muitos gols desde o Ramon, mas o ataque inoperante nessa partida, não é de hoje, né? Mas principalmente nessa partida, um time muito engessado, um time que não se associava. Quando o Corinthians enfrenta defesas que se postam ali na área, o Corinthians tem muita dificuldade de encontrar espaços, e nessa partida não foi diferente. O Yuri faz falta, é verdade, porque ele é um jogador de velocidade, então pode ser uma alternativa para você furar esse tipo de defesa. Porém, mesmo assim, o time não pode ser tão refém de um único jogador, e teve o Garro nessa partida, teve o Memphis. Mesmo assim, o Corinthians só teve uma oportunidade no jogo e desperdiçou com o Romero. Sobre o Memphis, eu acho que o problema está longe de ser ele. Nessas últimas partidas, ele não jogou tão bem assim, mas não acho que ele tenha sido o pior delas.
seja na vitória contra o Ceará ou na derrota para o Bragantino. Ele até participava do jogo e tal, criava chances. Nesse jogo contra o São Paulo mesmo, ele deu passe para o Romero. Porém, no jogo inteiro, ao decorrer do jogo, na partida como um todo, ele se entrega muito pouco sem a bola. Nessa partida contra o São Paulo, especificamente, ele pareceu muito preguiçoso. E, cara, em um clássico você não pode entrar dessa maneira, sabe? Aí vem toda a questão do salário dele, dessa briga com a diretoria. Tudo isso volta contra ele em críticas que às vezes nem são tão pelo campo. Ele nem tá jogando tão mal. Porém, pelo pacote inteiro, pô, ele é um cara que custa muito caro ao Corinthians, ele é um cara com uma carreira na Europa, ele é um jogador muito bom e ele não entrega isso em campo. Então, essa é a principal questão do Memphis. Ele não é o problema, mas ele também não tá sendo a solução. E ele recebe para isso. Ele é a esperança do Corinthians para ganhar um clássico, para conquistar títulos, e ele não tá conseguindo ser esse cara. Esse clássico foi de dominância do lado tricolor desde o começo do jogo, né? Acho que quando o próprio corintiano já entrou meio desconfiado desse jogo, porque das últimas vezes que o Corinthians jogou no Morumbi não foi bem, né? Independente do técnico, e dessa vez não foi muito diferente. Crespo colocou um time com bastante energia, você via os jogadores sabendo o que tinha que fazer, apesar do pouco tempo de trabalho, né? O Crespo já chegou, deu uma nova cara para o São Paulo aí no lugar do Zubeldia. E o São Paulo já começou em cima, pressionando, perdendo chances e dominou o jogo todo, né? São Paulo foi superior o jogo inteiro contra o Corinthians. O Corinthians teve uma chance só, essa do Romero, né? Que já foi citada aqui. Mas mesmo assim, parecia que mesmo se o Corinthians fizesse, o São Paulo ia conseguir virar o jogo, porque foi a tamanha superioridade do time de São Paulo na partida. E o Luciano decisivo, né? 2 gols. Decidiu o clássico mais uma vez, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia o Luciano, né? Tanto na torcida do São Paulo mesmo. Tem muita gente que não gosta dele, muita gente que gosta dele. Então, o Luciano acabou calando os críticos, né? Fazendo 2 gols e decidindo o clássico. Já pelo lado do Corinthians, né? Mais uma péssima partida, como os companheiros já falaram aí. Dorival Júnior não vem encaixando. Eu acho que ele não fez uma partida boa no comando do Corinthians. Talvez contra o Inter fez um bom primeiro tempo, mas só isso. E depois que perdeu o Yuri Alberto ficou pior ainda, né? Então já vimos que quando um dos três da frente não joga, o time do Corinthians sofre muito, né? Yuri, Garro e Memphis, né? E falar também desse jogo aí, que o Platini já citou um pouco, né? Mas a displicência do Memphis no jogo, né? Perdeu umas 3 bolas no meio do campo e não volta pra ele, tanto faz. Não é só ele, óbvio, o Carilho também muito mal, andando em campo. Então você viu que o Corinthians São Paulo veio pra jogar um clássico, o Corinthians veio pra entrar em campo. Então, muito mal. E essa polêmica toda de Memphis, Dorival, e o Dorival tá mais que certo. Ele não tá certo no jeito que ele tá treinando o time, escalando o time. Porque, olha, escalar ir pra um clássico com um volante de contenção só é beira loucura, né? O São Paulo dominou o meio campo inteirinho. E, e essa polêmica de Memphis e Dorival, o Dorival tá certo, tem que cobrar. O Memphis não tá correndo, não tá marcando, tá perdendo a bola, ficando parado, tem que sair. É a minha opinião. Ah, mas ele pode decidir no lance, que ele enfiou uma bola pro Romero. Vai ficar esperando isso até quando? Ele tem que fazer pelo menos umas 5 dessas por jogo. Então, é complicado. E o Dorival fez as escolhas de mudar. Eu acho que ele não mudou bem. Ele fez bem em tirar o Memphis, mas não fez as mudanças corretas. Então, é aquilo, né? O Corinthians está numa crise gigantesca, problemas de diretoria, problemas de salário, presidente afastado, outro presidente no cargo, não sabe até quando vai, não sabe quando tem eleição. Tá completamente à deriva. O Corinthians vai ter muita sorte se não for rebaixado nesse Brasileirão. O Thiago trouxe o ponto do Crespo aí, de fato, ele colocou mais intensidade com esse time. E olha que o Oscar saiu logo no começo do jogo, né, lesionado. Acende o sinal de alerta ali de novo, porque ele volta de lesão recentemente. Agora a gente não sabe quanto tempo vai ficar fora, qual de fato aconteceu com ele. Ele fala que foi até um problema na coluna, nas costas, então pode ser que o tempo de recuperação seja daqui 2, 3 jogos. O São Paulo vai ficar sem o Oscar, que é um dos craques do time. Mas o Alisson entra muito bem nesse jogo, então eu acho que de reposição assim o Crespo tá bem. E falando um pouquinho do Oscar, parece que
foi confirmado, né, que ele vai ficar de 4 a 8 semanas fora, né? Então, foi um problema nas vértebras, né, da coluna. Então, vão ficar um tempinho afastado aí. E é lógico, é um desfalque pro tricolor, né? Mas eu achei que o Alisson entrou melhor que o Oscar tava no jogo. Por incrível que pareça, né? O Oscar tem um nome e tudo, mas o Alisson dá um dinamismo no jogo que é impressionante. Ele corre o campo inteiro, tá em todos os lugares, acerta passe, é um excelente volante, né? Não, total. O Alisson nesse time do São Paulo encaixa muito bem, junto com o Marcos Antônio ali também. O São Paulo tá montando um time bom. Não acho que o time do São Paulo seja para time para ser rebaixado, viu? De fato, o, o Zubeldia não conseguia extrair mais esse time. Acho que chegou até o seu limite ali mesmo. Sentiu toda a pressão e tudo, a gente comentou bastante disso. Então o Crespo chega com um novo olhar e chega com gás, né? Porque ele foi campeão no São Paulo, é um técnico. Não, mas calma. Com gás, ganhou um jogo aí contra o Corinthians que tá numa crise sem fim, né? Eu não acho que seja para tanta alegria, não. Eu acho que dá um ânimo muito grande, porque, tipo assim, como o Matheus falou, eu já vinha dizendo isso em outros episódios. O Zubeldia, eu acho que já tinha acabado o ciclo dele no São Paulo e faria bem para ambas partes. Foi o que aconteceu, o Crespo chegou, dá uma renovada, aí vem o clássico. Também concordo, logicamente, com o André, que o Corinthians, ele vinha, já não era o favorito, apesar de ser o clássico, a gente saber o peso que tem e que os times, né, mas o São Paulo fez o que tinha que ser feito. Ele viu a deficiência contra o Corinthians ali de não conseguir jogar, de não. As poucas chances que teve, perdeu e etc. O São Paulo foi lá e aplicou o que tinha que fazer, que era vencer o jogo em casa. Tinha que fazer isso, não tinha outra alternativa. Não podia pensar em um empate ou achar que o Corinthians seria um time muito superior, não. O São Paulo fez o que tinha que ser feito. Foi com o pé no chão, jogou certinho e conseguiu sair com a vitória. Porém, é aquilo. O Crespo, ele ainda vai ter que provar, né? Ele vai ter que provar que o São Paulo tem potencial para conseguir chegar mais longe. Porque, como o Matheus disse, eu concordo que o São Paulo tem um time bom. O time do São Paulo é bom. Porém, a gente não tem banco. O São Paulo não tem muitas opções. Se for chegar num jogo aí que o São Paulo, diferente do Corinthians, a gente vai ter os jogos das Copas. Então, quando precisar fazer uma mescla, não dá para tirar muitas opções, a não ser que for algo por lesão obrigatório. Mas se não for isso, o São Paulo não pode ficar mudando muito, porque todo mundo já viu como o São Paulo é, com o time tecnicamente titular ali montadinho certinho, e quando tem muita mescla de jogador, tira um, põe aqui, testa outra coisa diferente, o São Paulo fica totalmente perdido. Então ali você vê que o São Paulo já perde muito o que tem com o time titular, com o time mesclado ou reserva, já não tem mesmo. Basicamente todos os times do Brasil são assim, né? É só, acho que o Flamengo e o Palmeiras. Não, talvez. Até o Flamengo tá jogando muito mal também, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas O Cruzeiro também tá bem mas pra caramba. quando muda a peça, sente, né? Mesmo o Cruzeiro bem, quando entra um reserva, assim, que Sim. não é o. Perdeu o Caio Jorge, vai complicar pro Cruzeiro, na fase que ele tá. Então é difícil você ter um elenco assim. E o São Paulo não é diferente disso. Estreou, né? O jogador Tapia, né? Não entrou muito bem, mas é o primeiro jogo, né? Tem que deixar o rapaz jogar mais um pouco pra ver, né? Então eu acho que todos os elencos caem nesse problema aí de sentir quando uma peça grande não joga, né? E o São Paulo tá sentindo porque tá sem Lucas, tá sem Oscar, mas mesmo assim conseguiu se virar contra o Corinthians aí. Será que não seria a hora do São Paulo talvez ir ao mercado? Olhar opções pro ataque. Perdeu o Caleri também, Lucas fora, não sabe quando volta, Oscar também. Aí vem um outro Acho problema que é financeiro, né? deve ir no mercado sim, para repor algumas dessas peças importantes aí. Porque se não for, cara, a iminência da Série B, ela chega, porque assim, se não quiser investir agora, vai perder muito mais depois. O São Paulo é um time que, apesar de ter vencido o clássico, muito bacana, eleva a moral, mas no final das contas são 3 pontos só. A fase continua dura, né? Então acho que assim, é um trabalho novo do Crespo e agrava pela falta de material humano, que o São Paulo tá sofrendo demais. Mas esse ponto que você falou de cada jogo é 3 pontos, o São Paulo tem que se espelhar muito no Santos, né? O Santos conquista uma baita vitória contra o Flamengo, e depois a gente pode ainda
entrar em detalhes com o Santos, conquista uma baita vitória em casa contra o Flamengo e toma de 3 no Mirassol. Então, esse ponto que eu trouxe que o São Paulo entra com gás ali é uma mudança de estilo de jogo, porque há um mês atrás, no Morumbi também, o São Paulo tomou de 3 do Vasco. Aí entra num jogo contra o Corinthians, tudo bem, ambos times ali não eram favoritos, né? Pelo estilo de jogo, na fase que estão vivendo, tudo bem que o São Paulo jogava em casa, o apoio da torcida e tudo, mas dentro de campo, acho que era muito equilibrado, né, pela fase que os dois times vêm vivendo, desfalques de ambos os lados e tudo mais. Então o São Paulo entrou com uma intensidade muito diferente. Jogou muito bem contra o Bragantino no meio da semana também, teve um gol. Ambos os gols foram, vamos dizer, cagados, né? Bola desviada no Alan Franco, que matou o Rafael, depois naquela sobra de bola para o André Silva também fazer. Então o São Paulo vem mudando a sua postura, e a gente percebeu isso nos 2 últimos jogos. Quando voltou do Super Mundial, das férias, pegou o Flamengo, que disputa a liderança, né? Então é um time, que até o Crespo falou, nossa, se tivesse que enfrentar o Flamengo todos, que sorte a gente não tem que enfrentar o Flamengo todos os jogos, porque de fato é um dos times para disputar o título, junto com o Cruzeiro, Palmeiras. Você não acha que isso aí é pequeno ao São Paulo? O próprio técnico dizer um negócio desse, como se o Flamengo fosse um time inalcançável, assim? E olhando em vista da história, da marca que o São Paulo ostenta, né? É um clube vencedor, todo mundo sabe, mas apesar do momento não ser fácil, não anula a grandeza do clube. Mas eu acho que é momento. A grandeza André, não anula, mas que tem muita questão da qualidade de elenco, de força. Então, o pensamento tem que ser esse, eu concordo. Os jogadores têm que ter pensamento. Mas a gente também tem que entender que eu pelo menos acredito que há uma limitação. São Paulo, às vezes, vai querer chegar muito longe, tem potencial, tem. E isso serve para qualquer elenco, não é só sobre o São Paulo. Mas que tem uma certa diferença. Infelizmente, você pega Flamengo e Palmeiras, eles têm, em questão de elenco e força, eles têm uma diferença, não tem como. Eu acho que o Crespo falou Não, isso todo mundo- mais pra fora do vestiário que pra dentro, eu creio, né? Porque se ele falar isso pros jogadores, ele perde o grupo. Ele tem que falar pros jogadores que ele tem que Com que ele certeza. tem que lutar, tem que ir até o fim, nós temos ganhado, porque a partida do São Paulo com o Flamengo, você me desculpa, mas foi inaceitável. O São Paulo não conseguiu chutar uma vez no gol. São Paulo jogou que nem E time vocês me- pequeno, pô. E aí o Vocês me corrigem se eu tô E aí errado. o É a Crespo terceira dá uma- vitória só do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Exatamente. Então, é assim, lógico, ainda tem campeonato, né? Mas é a terceira vitória. O São Paulo empatou muito nesse campeonato. Então, O empate como eu engana comentei muito, no né? último episódio, é assim que funciona. Você vai ali, vai levando. Esse jogo foi uma cagada, bateu em não sei quem. O outro jogo foi culpa do fulano. E quando você vai ver, meu amigo, você tá afundado no Z4. Não, os caras têm que acordar. E eu falei sobre a fala do Crespo, por quê? Porque isso aí abaixa a moral dos jogadores, ele falando pro grupo ou não. E além de tudo, a moral dos torcedores, pô. Os torcedores mais velhos aí que viram São Paulo ser campeão do mundo, tudo, e chegar no momento que o seu próprio técnico, o cara que tá ali trabalhando no clube, chegar e falar que, pô, o Flamengo, não sei o quê, e 3, 4 dias depois, o Santos vai lá e ganha dos caras. É tão difícil assim, é tão impossível assim ganhar do Flamengo? O Santos mostrou que não é, sabe? Se tivesse mais jogos, né? Se o Santos jogasse todos os jogos contra o Flamengo, pode ser que só tenha ganhado 1 de 10, vai. Mas ganhou 1. E o São Paulo jogou que nem time pequeno, jogou retraído, não foi pra cima, parecia que tava jogando contra o PSG, sabe? E a gente sabe que a realidade não é essa. Mas eu acho que é momento, cara, porque, por exemplo, é igual o cara chegar e falar que o Mirassol tá melhor nessa fase de hoje, nesse momento, tá melhor que o Santos e o São Paulo. Vai apagar a história do São Paulo e do Santos? Não. Mas tem que enaltecer a realidade, cara. O Mirassol hoje joga um futebol melhor que o do São Paulo, que o do Santos e que o do Corinthians. Mas imagina o técnico do Santos chegar e falar, cara, isso, pô, o jogo contra o Mirassol, tal. Pode ser, a fase do Mirassol pode ser melhor que a dos clubes do Santos, tal, pode ter vencido o Santos. Então, assim, eu falo isso por quê? Porque o cara é o comandante do clube, o cara é o chefe. Ele pode achar que o Flamengo é inalcançável, inatingível, que o São Paulo, com o que tem hoje, não chega aos pés do Flamengo. E não chegou mesmo, não jogou nada contra o Flamengo. Mas você falar, externar isso, não dá, cara. Pra mim não dá, é inaceitável.
Eu concordo com o Thiago, eu acho que ele falou isso mais da boca pra fora, mais pra imprensa, assim, só pra amenizar a derrota. Eu acho que pra dentro do vestiário o discurso deve ter sido totalmente diferente. Outra coisa também, só pra gente finalizar o assunto do clássico paulista, foi muito movimentado e a gente tem muito o que falar. Luciano, o cara foi o craque da rodada. Eu sempre brinco com vocês, né? Eu acho o Luciano craque, eu acho o Luciano ídolo na história do São Paulo. É um dos jogadores que já entra na lista dos maiores artilheiros do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. Fica atrás de Luiz Fabiano, Chulapa, Rogério Ceni. Tudo bem, não tem comparação. Mas ele entra na história do São Paulo até porque ele tem uma grande identificação. Eu e o Lucas estávamos lá na torcida, junto com a torcida do São Paulo. Vimos que desde o início do jogo, antes de ele fazer os gols, tem o seu grito ali da torcida. Ele tem títulos pela história do São Paulo, títulos importantes, títulos inéditos, né? Tira o São Paulo da fila também. Eu queria até colocar na enquete aqui para todo mundo comentar o que precisa ser conquistado no futebol para você entrar na prateleira de ídolo. Eu acho que a base, já iniciando tudo aí, é Libertadores e hoje, lógico, se falar de Mundial é uma coisa muito mais difícil de alcançar, né? Olhando o cenário atual. Mas acho que uma Libertadores já é algo muito grandioso. É o máximo que a gente tem aqui para poder dizer e falar. O clube ganhou o título mais importante junto com o Campeonato Brasileiro, né? É lógico que, como você mesmo disse, o Luciano tem a participação ali da conquista inédita, né? Isso é um marco na história do clube do São Paulo. Mas, assim, vejo que ele é muito importante. Ele tem a sua importância, a sua relevância para o São Paulo. Eu não acho, aí minha opinião, assim, em particular, não acho ele um jogador craque. Eu acho que ele não está no nível de jogador para se dizer craque. Mas que ele é um jogador esforçado, que ele tem qualidade. Ele não é qualquer jogador, ele é um cara diferenciado, é um cara que ajuda, é um cara que cresce em clássico. Mas acredito que se o Luciano ganhasse aí talvez uma Libertadores com o São Paulo, aí eu acho que talvez poderia mudar aí esse. Eu, né, particularmente, aceitaria mais o fato de dizer que ele chega a ser um ídolo dentro do São Paulo. Eu acredito que depende do clube. Isso varia. Para um clube, se você for pegar São Paulo, Santos, Flamengo, esses clubes que têm títulos, é isso que o Platini falou. É Libertadores e Mundial. Agora, outros clubes aí, você ganhar um brasileiro, ganhar uma Copa, já te torna grande. Por exemplo, um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense da vida. Pô, os caras lá ganharam a Copa do Ou ganhar Brasil. mais de uma vez, né? É ídolo. Sim. E aí depende. No meu ver, eu acredito que o Luciano não é ídolo do São Paulo. Não tem como o Luciano ser ídolo do São Paulo, por quê? O principal título da carreira do Luciano foi conquistado pelo Corinthians, pô. Foi o Campeonato Brasileiro. É o título de maior expressão da vida do cara, é do rival. Por mais que ele tenha personalidade, por mais que ele cresça, e eu acho isso legal dele. É um cara que, assim, jogo grande, quando é clássico e tal, ele cresce mesmo, ele tem personalidade, é esforçado, concordo com tudo. Mas para ser ídolo do São Paulo, precisa de muito mais, né? Olha, pra mim, acho que é muito justo considerar o Luciano ídolo. Se eu fosse São Paulino, pra mim, o Luciano seria ídolo, sim, do São Paulo. Quem mais pode dizer é o torcedor, obviamente. Porque ele tem uma conquista importante, ele tem identificação com a torcida, ele demonstra muito amor à camisa do São Paulo, ele tem gols decisivos, ele é um dos artilheiros do mata-mata na história do São Paulo, ele é um jogador completo nesse quesito, tem título, tem identificação com a torcida. Então acho que é super justo ele ser considerado ídolo. E pra mim o mais importante para um jogador ser ídolo ou não de uma torcida, de um clube, é a identificação que ele tem com a torcida. Claro, o título é importante, tudo isso é importante, mas o mais importante pra mim é a identificação. É o quanto aquele cara se identifica com aquela torcida, com aquele clube, o quanto ele se doa para aquele clube. O desempenho, o título é uma consequência disso, mas pra mim o mais importante é a identificação. Não acho que só a Libertadores pode fazer um cara ídolo de um clube. O Hernanes no próprio São Paulo, eu acho que ele é um ídolo do São Paulo. Ele não venceu Libertadores, nem Mundial. Mas o Hernani salvou o São Paulo do rebaixamento, pô. Um clube que nunca tinha caído, tem que ser ídolo mesmo. Um clube que Então, nunca por isso caiu. mesmo. Continua. É tão importante, eu acho que salvar o clube do rebaixamento tem o mesmo peso de você vencer uma Libertadores. Um clube Então, não que é só nunca a caiu, né? Libertadores, não é só o título, depende do contexto. O São Paulo, naquele contexto, estava mal. Veio o Hernanes, um cara que já tinha ganhado muitos títulos com o clube, e salvou o time do rebaixamento. Não é só isso não diz que o São Paulo é um time que briga
pra não cair. Isso não coloca o São Paulo na Não, prateleira de brigar pra não cair sempre. Mas não, naquele contexto, fez do Hernanes um ídolo incontestável. não, mas ninguém falou que o São Paulo é time que briga pra não cair. Tô falando que o peso que ele tem vai muito por evitar aquela queda. Porque eu tive lá no estádio com vocês e uma coisa que os torcedores de São Paulo ostentam muito e com razão é que nunca caíram. Tem música, né? Antigamente, né? Até 2023, o meu time fazia isso também. Tinha bandeira, tinha tudo. Aí você cai e mancha. O cara evitou uma vergonha pro São Paulo, cara. Tirou ali o que seria uma mancha da história do clube. Então ele é ídolo pra caramba. Então, por isso Concordo. que eu tô Hernandes é falando, não é muito só o ídolo. título que importa. Eu acho que depende muito do contexto. Sim. Uma coisa que o São Paulo sempre era zoado de não ter conquistado uma Copa do Brasil. Todos os seus rivais havia conquistado, uma ou até 2 vezes, 3 vezes. E o Luciano foi importante naquela trajetória. Eu acho que daqui 20, 30 anos, quando forem lembrar do primeiro título da Copa do Brasil, vão lembrar daquele jogo que ele faz contra o Corinthians, vão lembrar dos jogos daquelas primeiras fases que o São Paulo jogou, vão lembrar daquele elenco e vão lembrar do Luciano. Eu acho que isso é importante. Como, por exemplo, o Nestor, que, na minha opinião, ele foi importante com o gol do título, mas ele vai ser apagado da história, assim como... porque ele não é bom, ele só fez aquele gol, estava na hora certa, fez o chute que tinha que fazer, entrou, passou por todo mundo, mas ele não criou uma identificação com a torcida, ele não tem um canto com a torcida, né? Então, acho que essa é a diferença. Lógico, se o Luciano aqui conquista uma Libertadores, enfim, um brasileiro que iguala aí quando ele jogou contra o Corinthians, ele vai ter uma marca muito mais importante. Mas, por exemplo, ele conquistou o brasileiro no Corinthians e o torcedor do Corinthians tá nem aí pra ele, principalmente agora que ele joga no rival, né? Esse negócio de, Eu acho que ser ídolo é muito relativo, é muito pessoal, né, cara? É o torcedor que se identifica com o jogador. Eu acho que independente muito de título e tal, depende muito do torcedor. Porque tem cara que nunca ganhou um título e é ídolo de um time, né? O Rivelino nunca foi campeão do Corinthians e é um dos maiores ídolos do Corinthians. Então acho que o título. mas jogava Exatamente, demais o jogava muito. Rivelino, né? Essa é a Então, diferença. exatamente. Mas eu acho que o título, assim, ele depende muito da época também, cara. Se for uma época que o time tá ganhando muito, ajuda muito. E se for uma época que o time não tá jogando, não tá ganhando tanto e o cara já faz alguma coisa diferente, também se sobressai. Então, eu acho que tem prateleiras de ídolos, não sei se vocês concordam. Tem ídolos que estão na prateleira máxima e tem ídolo que tá na média, na baixa, não sei. Mas são ídolos para os torcedores. Você pega, por exemplo, o Romero. O Romero é um cara contestável no Corinthians. E tem muita gente que ama o Romero e por causa do jeito dele jogar, da outra passagem que ele teve, e acha ele ídolo. E tem gente que não acha. E o Luciano é a mesma coisa. Tem gente que acha ele ídolo, que joga muito, que faz gol. E tem gente que fala, mano, é um absurdo esse cara ser ídolo, porque olha o que os outros ídolos que já teve. Então é muito um grau de pessoalidade isso, né? É muito pessoal. Você saber se o cara é ídolo ou não. Eu acho que depende muito do contexto do, da discussão. Então, fica complicado a gente gravar assim, é ídolo ou não é ídolo, porque é uma coisa muito pessoal. Eu acho que o que difere essas prateleiras que você falou é assim, o cara é um grande jogador da história do clube, vai. Que nem o Romero, no meu entender, o Luciano no São Paulo. E o ídolo é aquele cara que decidiu o título, que tem grandes conquistas, que é prata da casa, ou que é simbólico, né, em alguns momentos ruins do clube também, faz ídolo, que nem o Hernandes. É prefeito de comparação. Pegar, por exemplo, Lucas Moura e Luciano. Estão na mesma prateleira? Ou um é ídolo e o outro é grande jogador? Eu acho que resume no que o Thiago falou isso. Eu acho que o Luciano não está na prateleira do Lucas, a identificação com a torcida é maior, sim. Até porque ele passou na trajetória de 2012, tem um título. Ele é da cria da base, né, do São Paulo, então ele tem toda uma identificação diferente do que do Luciano. Mas essa é a pergunta que vai ficar aqui na enquete para a galera responder. Comenta aí também. E vamos levar também essa enquete para o Instagram. Quero ver o que vocês vão falar lá também.
Que é isso. Seguindo com clubes paulistas e ídolos. Acho que um dos ídolos da história do Santos Futebol Clube estava presente no último jogo, mas o Santos tomou uma goleada, 3-0 para o Mirassol. O que aconteceu com o Santos nesse jogo, André? Há quem diga que 3-0 é goleada, né? Há quem diga que não. Pra mim, não chega a ser goleado, mas é um resultado humilhante, né? O 3-0 é aquele... o jogo acaba, né? O jogo acaba ali. Mas assim, o Santos foi refém das escolhas do Kleber Xavier, né? O cara destruiu o time. Imagine você estar ali no comando do Santos, uma vitória contra o Flamengo, Santos desacreditado, totalmente, né? O Santos foi o azarão ali, né? E você vai lá e ganha. O que você faz no próximo jogo? Repete a escalação, né? O time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Depois não, o Kleber Xavier foi lá e trocou tudo. O cara mexeu na estrutura da defesa, mexeu no meio-campo. A única troca que deveria ter é a entrada do Roleiser, né? Que estava suspenso contra o Flamengo. Tinha o João Basso, que estava muito bem, jogou muito bem, um jogador que o Kleber Xavier recuperou, conseguiu trazer o cara de volta para ajudar o Santos. E ele vai lá e entra com quem? Com o Zé Ivaldo, o grande José Ivaldo. O cara foi lá, já no primeiro tempo ele já mostrou que ia comprometer. Tá lá um lance pífio, horroroso, que ele faz chutar a bola, acho que ele pensa uma coisa, o cérebro manda um pensamento e ele executa outro, né? Ele erra lá e tal, e o Igor Vinícius tem que salvar ele. Estreia também do Igor Vinícius, é um jogador que é limitado, a gente sabe, né? Ele é bom ofensivamente, mas na hora que chega para recompor, ele não aguenta. E o Santos já tinha o Sherman que fazia isso, né? E sendo que o Sherman tem 19 anos, só os caras trouxeram um cara com as mesmas características de um jogador que não é usado. Pra quê? Então também Marcelo Teixeira lá, Alexandre Matos também, brincadeira, né? Tem contratações que a gente não consegue entender. O São Paulo que agradece essa contratação, né? Porque o São Paulo Exato. chutou o Igor Vinícius aí e o Santos abraçou. E menino da Vila ele, né? Igor Vinícius. Se trouxe por esse lance, né, da identificação, vamos repatriar aqui um jogador. Cara, o clube geralmente ele não quer fortalecer o rival, mas o São Paulo, nesse caso, enfraqueceu o Santos, né? Com essa barbaridade, com esse horror de jogador, né? Mas assim, Kleber Xavier fez tudo que não devia e o Santos pagou preço. Aí não tem Neymar que aguente. Neymar vinha buscar bola na linha de defesa. Um cara que a gente sabe as limitações físicas dele. O cara já com 33 anos e cheio de lesão tudo. Não tem condição. Ele vinha buscar a bola na linha de defesa e não estava lá para acabar a jogada, para finalizar. Porque o Santos, os centroavantes que o Santos tem no momento são reservas para ele. O Kleber Xavier colocou o Neymar mais perto do gol. David Washington e Tiquinho rodaram. São os caras que tem para compor o ataque do Santos nesse momento. E assim, que isso sirva de lição para os próximos jogos, ele vê e escalar direito o time. Viu que deu certo, cara? Faz aquilo, não tenta recuperar jogador. Tassiano, cara, não pode jogar pelo Santos mais, esse cara. Ele não tem condição alguma desse cara ser jogador do Santos. Meu Deus, ele entra e o Santos toma os 2 gols ali que são em sequência 3, 4 minutos depois que ele entra em campo. Parece que foi, sabe? São coisas que são assim. Parece que todo mundo já sabia que ia acontecer isso, pô. O cara destrói, acaba com o time, ninguém sabe do que ele joga. Que posição que esse cara tem? Ninguém sabe, acho que nem ele sabe. Ele entra ali, não sabe se é atacante, não sabe. Então, assim. Eu vi no Instagram, cara, até um vídeo, até queria ver com vocês se é de fato verdade, que o Neymar perguntando pro Kleber Xavier em que posição Tassiano tá jogando. Entra muito no que você tá falando, porque de fato ele é perdido em campo, né? Pra você ver, nem o companheiro ali que treina com o cara, que tá ali no dia a dia, o cara não entende. Imagine a torcida, cara, que vê os jogos aí 2 vezes por semana, a gente vê um cara desse entrar, o que esse cara é? Ninguém sabe, né? E tem um bastidor aí, né, de pós-jogo, né, no vestiário lá,
que o Neymar foi duro, né? Na conversa ali que eles tinham depois do jogo, e um jogador chegou. O Neymar veio com o discurso de que é inadmissível, tal, tudo que o torcedor do Santos pensa, né, cara? Mirassol, apesar da boa fase, pô, toma 3 é complicado. Se a gente perdesse jogando, o Santos perdia jogando, jogou bem e tal, e perdeu, acontece. Os caras estão bem também, né? Tem que valorizar também o outro lado, o trabalho bem feito do outro clube. Camisa não ganha jogo, a gente sabe disso, né? Só que assim, ele foi a duras críticas sobre o comportamento que o jogador do Santos não pode ter, e até pelo momento, né, a derrota custou aí a nossa vaga fora da zona de rebaixamento. O Santos voltou a figurar ali entre os 4 últimos. E aí algum jogador, não se sabe quem, não foi dito, veio com aquele discursinho do não, mas segunda-feira a gente trabalha duro, cabeça erguida. Diz que o Neymar interrompeu na hora e falou: não, cabeça erguida não. Isso aqui que a gente fez é para ter vergonha. E deu aquele esporro, né? Aquele esporro que o encarregado dá no novato, sabe? É tipo isso. Para você ver a situação, cara. Então, foi uma rodada dura pro torcedor santista. Mais um jogo decepcionante do Santos, né? Na temporada. Não viu a cor da bola, falando português claro aqui, né? O Mirassol atropelou desde o primeiro tempo, jogando bem. E se não fosse o Brazão, que é um excelente goleiro, o Santos achou um excelente goleiro aí, ninguém conhecia ele muito aqui no Brasil, né? E o Santos conseguiu a contratação desse goleiro. Já já eu acho que ele vai ganhar uma chance na seleção brasileira. O Bobear, ele merece mais uma chance na seleção do que o Neymar. Mas o Mirassol tá surpreendendo, cara. Que campeonato do Mirassol. Eu apostava que seria um time rebaixado já. Até a gente gravou num outro episódio, né? A gente falando qual seriam os times rebaixados e tal. Eu apostei no Mirassol. O Mirassol surpreendendo, né? Um time muito competitivo, bem treinado, sabe o que tem que fazer. Então, e o último gol foi uma pintura, né? Um golaço do rapaz do Mirassol, que entrou no segundo tempo, centroavante. E ainda fez a comemoração do menino Ney, né? O Santos tá sofrendo, ganhou do Flamengo, foi um ótimo resultado. Mas é aquilo, né? O torcedor santista já teve um golpe de realidade, né? Perdendo pro Mirassol. O Neymar praticamente não conseguiu fazer uma jogada, e talvez por não receber a bola. O Guilherme também não conseguiu fazer nada. O Santos foi completamente dominado. E o Santos tem que se cuidar porque o campeonato pune. Se o Santos não abrir o olho, pode acontecer um novo rebaixamento. O Neymar, ele acabou. No final da entrevista lá, você viu que ele tava bem puto, óbvio, né? Depois de uma atuação péssima do Santos, né? Onde foi realmente dominado, atropelado aí. Ele acabou realmente falando a real, né? O que todo mundo esperava, né? Não ia ouvir algo diferente disso. Ele realmente destacou que o Santos foi dominado o jogo todo, não tinha que fazer, e o mérito foi total da capacidade do Mirassol conseguir dominar o Santos e sair com a vitória, uma vitória elástica. Mas também a destacar no final do jogo, não satisfeito, né? O João Vitor foi lá e deu uma cotovelada, mas um soco, sei lá o que é aquilo, na cabeça do Neymar, né? Que gerou a expulsão, mas ali o jogo já obviamente estava decretado, né? Mas, meu Deus, o cara ainda, mesmo com a vitória, ainda conseguiu ser expulso na reta final, né? Uma entrada nada a ver, né? Tipo, o cara dá uma abraçada daquela na cabeça do Neymar. É totalmente fora do tom, né? O cara Desnecessário. chegou. Eu acho que ele quis dar uma chegada no Neymar e acabou exagerando ali. Totalmente fora do tom. Aí caberia ter uma punição maior. Pra depois não falarem que o Neymar não apanha em campo, né? Não apanha é pouco, né? Esse aí é o famoso quis aparecer, né? O cara tava ganhando já o jogo, qual a necessidade de chegar daquele jeito ali, atropelando o cara? Não tem explicação. O Santos precisa abrir o olho porque, como o André já citou, entra na zona com esse resultado e aquele fantasma de 2023 pode atormentar a vida do torcedor santista. Bom, e seguindo, tivemos clássico também no Rio de Janeiro, Fla-Flu. Se a gente falou em questão de bastidores, de vestiário, o Flamengo acho que é o craque do campeonato para poder falar disso.
porque Felipe Luiz fez uma declaração polêmica recentemente envolvendo o atleta do Flamengo, o Pedro, e o Pedro entra no segundo tempo contra o Fluminense, um clássico do Rio, um dos mais históricos, né, do Rio de Janeiro, e ele faz o gol da Futebol vitória, é uma né? doideira, Tira a né, camisa Matheus? ali. Futebol é maluco. Mas o Pedro estava ali na hora certa, e a gente comenta bastante disso. O Pedro é um grande centroavante aqui no futebol brasileiro, ele encaixa muito bem nesse elenco do Flamengo, sofre com algumas lesões também, né? Ele também não fica livre, né, das lesões, mas ele tá ali na hora certa e crava contra o seu rival, seu ex-clube também. E aí fica um clima complicado ali. Será que tudo aquilo que o Felipe Luiz falou se encaixa com ele? Será que é verdade? Porque ele se dedicou ali e fez o gol da O que vitória, né? decide futebol, eu acho que é gol, não é corrida em GPS ainda, né? Que polêmica, né, na semana. Deixou até os jogos do Flamengo, assim, em segundo plano, né? Declaração do Felipe Luiz fortíssima, né, contra o Pedro, né? Falando que ele não tava se dedicando aos treinos, né? Pra pegar mais leve aqui. A vitória. E o Flamengo jogando mal contra o Fluminense. Jogando mal e conseguiu o gol, Pedro, né? Então, que loucura que é o futebol, né? Eu acho que essa relação aí tá desgastada, né? Com certeza, pra chegar nesse nível aí. Tanto que quando o Pedro faz o gol, ele abraça o time inteiro e não abraça o Felipe Luiz, né? Eu Mas acho vocês que acham que muda alguma coisa nesse cenário? Porque, tipo assim, teve a polêmica e aí veio o clássico e logo em seguida, porque foi o que tava todo mundo falando, comentando sobre essa declaração polêmica do técnico do Flamengo. E vocês acham que ele fazer o gol muda alguma coisa? Porque se fosse pra cair alguém, quem que sai? Eu, pelo menos, vejo que o Pedro é muito mais fácil sair do Flamengo do que o técnico. Na entrevista do Felipe, ele falou que se o Pedro retomasse o nível nos treinos e voltasse, né, ao seu nível realmente no jogo, ele tinha lugar no Flamengo, o lugar dele estava lá. E o que aconteceu foi que ele realmente, o Pedro, porque teve um dirigente lá do Flamengo, né, vazou, não sei se foi de propósito, o cara vazou que venderia, né, o Pedro por 15 milhões de euros e chegou no Pedro isso, e ele mesmo falou que ele ficou chateado e que isso comprometeu, abalou o mental dele e ele deixou a desejar nos treinamentos, né, e por isso ficou de fora do último jogo. é Mas assim, estranho foi isso, uma né, André? escolha dele, ele cara, sei lá, eu acho que realmente ele tinha que ter tido um mental mais forte, né, cara? O cara que ganha Exatamente. tão bem aí se Um abalar dirigente e soltou uma deixar, nota, deixar... soltou um WhatsApp que vazou. É muito estranho essa Acho que relação também. colaria mais esse papo se fosse o cara subindo da base agora, né? Não tem psicológico nenhum ainda, né? Mas o cara já rodado, já, né? Profissional, já conhece como é que Então, funciona. burro velho, né? Na verdade pode ter coisas que Pedro a aí, gente nem acho que consegue imaginar, É né? de antes isso, com Não é? Às certeza. vezes Não a é de gente sabe agora. que é rixa, né? E tipo assim, o técnico tá olhando nos treinos. Também não vou tirar o critério do cara, porque, pô, você tá treinando o time. Ele mesmo falou: eu quero vencer, eu quero o time todo preparado, bem fisicamente, pessoal mentalmente e tudo. Aí se o cara chegar lá e ele tá olhando, e se vamos supor que é isso mesmo, o técnico técnico não vai tá errado. afastar, Ele tem que afastar, e, ó, vai jogar quem quer, né? E ele ainda falou: vai ter quem vai querer correr, o dobro. Mas é do muito lugar. estranho que em questão de dias ele já pôs o Pedro de novo, e o Pedro foi lá e fez o gol, né? E às vezes eu fico até com uma sensação. Eu acho que o jogo pediu Hã? isso, né? Eu acho que o Sim. jogo pediu isso. Eu acho que se o Flamengo tivesse ganhando o jogo aí de 2-0 tranquilo, ele não teria posto o Pedro, não. Será que também não foi uma forma exagerada de incitar ali a ira do Pedro e falar assim, meu, movimenta, porque ele sabe da qualidade do Pedro, todos nós sabemos da qualidade do Pedro, né? A torcida Vai saber sabe se isso disso termina também. em mensagem de amigo no fim das contas no WhatsApp, né? De tipo assim, ó, cara, se tu não treinar, eu saco você e aí não vai ter que fazer. Eu acho que essa relação tá desgastada faz tempo, viu? Eu acho que é profissional. Acho que se eles tinham uma amizade, até dos tempos de jogador, que jogaram juntos, acho que não tem mais.
Porque o Felipe Luiz, ele mostrou que com ele não vai ter boi, não, velho. Vai Isso é ser uma coisa. se dedicar aí pra Isso é caramba. algo, eu acho que é Se muito dedicar pra positivo dele. caramba. Eu acho isso muito legal em um técnico. Eu acho que quando o Sim. técnico. Isso, assim, acho que o último cara que eu lembro, assim, que era muito isso, mas era até de um jeito pior, era o Muricy. O Muricy é aquele cara que chegava, falava, não tinha papas na língua. E ele, tipo assim, lógico, tem a sua personalidade totalmente diferente, não querendo comparar. Mas o cara vai lá e fala, e tem que falar. Eu acho que o pessoal hoje problematiza muito esse negócio de você não pode falar se o cara tá jogando mal. O repórter, às vezes, não pode nem questionar o cara se ele fez uma partida ruim, se ele deixou a desejar, se ele tá numa fase. É tipo o cara ir lá agora perguntar por que o Vitor Roque não tá jogando bem, não tá fazendo gol, e o cara, né? Não, isso aí você não pode perguntar, ou o cara não gostar, fica putinho. Pô, você tá falando em face, falando na realidade. Agora, se tem uma rixa, se realmente tem uma rixa entre os dois, se tá desgastada a relação, seja lá o que for, o final é o quê? É o mesmo. Ou vai sair um ou vai sair outro, os dois não vai sair. Então eu vejo, pelo menos nessa situação toda, se realmente for isso, o Pedro, cedo ou tarde, ele vai acabar saindo do Flamengo, porque isso daí não dá pra se sustentar por muito tempo. Mas o Flamengo não tá jogando bem, né? Tem esse detalhe aí, não sei se vocês concordam aí, eu não vejo o Flamengo jogando bem. Os 2 últimos jogos Oscila o demais, Flamengo né? foi mal, né? Então eu Oscila não sei se demais. se é o foi Pedro mal. que vai perder essa queda de braço, se for pra alguém perder, não. E se é que alguém vai perder, né? Mas ao que Eu parece, acho que se o sim, Flamengo cara. já queria vender o Pedro, acho que é mais fácil o Pedro ser vendido do que o Felipe Luiz sair. O Flamengo, pelo que parece, né, pelo que mostra, tá fechadão com o Felipe pra ser aquele treinador de hegemonia, né? É o que parece. A gente sabe que Eu vejo futebol dessa forma também, porque não é uma ele ciência vem provando exata, bastante coisa, né? que ele é firme, que o cara é vencedor, ele tem uma mentalidade, tá dando certo o trabalho. Eu duvido que o Flamengo vai arriscar tirar o comando dele e vai colocar quem? E aí? A palavra de um diretor não dura Aí é que 24 tá. horas, gente. Eu não confio numa O diretoria mercado, nenhuma. sim, tem isso. Não, a questão não é dizer que ele Tem está isso, mas o blindado, que mercado de isso ele tá técnico, você imune a olha. isso, mas olhando o cenário atual, eu duvido que eles colocariam o comando, tiraria ele do lugar por causa disso do Pedro. Se o Pedro começar a fazer gol, a torcida do Flamengo e ele ficar no banco, a torcida do Flamengo É outro ponto. vai pedir a cabeça do técnico. Assim, Não vai. Se daqui em diante o Pedro faz gol, pronto, aí não tem que se discutir, com certeza. Agora, se o Pedro, esse emocional dele Não, é continua, se ele titular. não faz O Felipe gol, não é a coisa burro, vai azedar cara. pro lado dele. O Felipe não é burro. Se o jogador tiver que nem fez esse gol aí, cara, você duvida quanto? O próximo jogo ele é titular. Se o Felipe tomar uma atitude diferente dessa, aí sim ele vai estar pondo ele mesmo a cabeça dele numa bandeja. E eu não acho que ele vai ser burro a esse ponto. O cara é um cara inteligente, é um cara sagaz, está nesse meio há muito tempo. Mas é o que o Thiago falou, a palavra não dura 24 horas desse povo aí. Mas assim, eu acho que é mais, olhando pelo mercado dos técnicos, quem o Flamengo olharia hoje que enche os olhos para trazer? Não tem muita Tem muito opção. dinheiro, pode Eles até trazer um acharam técnico ali europeu. caseiro. É mais fácil trazer um centroavante Pode ser europeu, também. eu acho. Até tinham falado lá do Vlahovic, o sérvio de poucos Falaram no gols, no lugar do Tati Pedro. Castelhanos também, né? Não sei se é Da um sonho Lazio. distante. Tati Qual? Castelhanos da Lazio falaram dele Esse também. era o mais cotado, inclusive. Ah, sim, que não foi aquele que não deu certo, porque o cara não passou nos exames. Eu não lembro. Eu lembro que ele teve uma negociação frustrada com o Palmeiras, né? Uma época ele ia com o Palmeiras e não deu certo. O Palmeiras então não namorou deve ele ser. bastante tempo e no fim não deu nada. Ele acabou indo pra Lazio mesmo. Eu acho que é mais fácil achar um centroavante bom aí, que faça seus golzinhos, que ajude o Flamengo, que tem um grande elenco também, que se trouxer um centroavante um pouquinho pior que o Pedro, vamos dizer assim, eu não acho que comprometa tanto aí a briga por títulos do Clube do Rio. Mas a verdade esse cenário, né, entre jogador técnico, principalmente no Flamengo, não é novidade, né? Recentemente teve toda aquela rincha entre o Tite e o Gabigol, e hoje ambos não estão no clube, né? O Gabigol foi vendido para o Cruzeiro agradece, né? Porque o Gabigol está no time, Cruzeiro é líder, o Tite não faz mais parte também da comissão técnica do Flamengo, ou seja, se tiver que sair técnico, se tiver que sair jogador, essa movimentação é comum de acontecer. O Flamengo está investindo bem nas contratações, né? Foi anunciado recentemente a contratação do Saul,
Ele chega para complementar o elenco do Flamengo, é um jogador mais velho, é verdade, mas com muita experiência, principalmente no futebol europeu. Então, na minha opinião, ele vai agregar muito a esse elenco do Flamengo, viu? Principalmente depois da saída do Gerson, né, que sai ali no seu auge, né, para jogar no futebol russo. Não sei se foi uma boa em questão de futebol, né, salário, enfim, cada um sabe do seu. Mas em questão de futebol, eu acho que foi uma decisão muito ruim. Ele chegou feliz lá no Zenit, viu a cara dele? Nossa, Parecia que tava animado, com né, para velório. jogar futebol. O ânimo chegou no velório, é justamente isso, né? Só faltou o tampão no O nariz. Roger Guedes, pelo menos, quando disse que tinha um sonho de jogar lá fora, ele pelo menos chegou com um sorriso, né? Quem ficou feliz foi o pai do Gerson, né? Nas fotos ele tava radiante. Mas essa negociação que o Matheus comentou, do Saul, né? Eu não sei até que ponto o meio-campo do Flamengo vai ficar muito lento, né? Tem Saul, De La Cruz, que já é um jogador lento, né? Que não tá dando certo no Flamengo até agora. Tem Jorginho, que é muito bom com a bola nos pés, mas é lento também. Precisa ver como é que vai ser, né? O Gerson estava no auge, era um jogador forte fisicamente, que comandava o meio do campo. O Arrascaeta já também não tá jogando aquela bola toda. Então é um a se pensar aí o Flamengo que tipo de negócio que ele tá querendo fazer, né? Que o Saul não vem de boas temporadas faz muito tempo. É dos criadores de, né, quando o São Paulo investiu em Rames Rodrigues, quando for atrás de Juan Fran, lógico, posições diferentes, mas é que nem o Thiago falou, é um jogador que vinha aí muito abaixo na Europa e não sei até que ponto isso é um baita negócio pro Flamengo. Essa situação de trazer jogador europeu em fim de carreira para cá, ela passava mais batido, né, no início ali dos anos 2010, eles se saíam melhores, né? Hoje em dia tem que correr pra caramba, o futebol brasileiro evoluiu, não é qualquer um que chega já e joga com o nome aqui, então é uma contratação arriscada, né, pelo lado do Flamengo, fez um contrato aí acho, de 3 anos, né, com o Saul, e tomara que ele não chegue achando que vai ficar curtindo a linda orla de Copacabana, né, porque não é essa a realidade do futebol brasileiro, não. Outro clube que foi bem também é o Palmeiras, né? Palmeiras é ali que escorregou, né? Caiu alguns degraus ali na luta pela classificação, mas ganhou e ganhou bem em cima do Atlético Mineiro, viu? Apesar dos golaços do Hulk, que, digamos, o Hulk só faz esses golaços quando vai perder, né? Teve o gol olímpico recentemente, que ele fez no Quase que Campeonato ele fez um Brasileiro. hat-trick de Agora falta, 2 né? gols. Quase um hat-trick Não, de falta. ele Que chuta muito batedor de fraco, né? falta, Graças a Deus, né? Tá sem esforço, menino. O Everton não quis nem colocar o braço ali. Ah, não colocou nem no Mas o Mundial, vai Palmeiras colocar agora? Mas o Palmeiras vence bem em casa e entra ali já na disputa, já está no G4, né? Então entra na disputa novamente para buscar Cruzeiro e Flamengo, que se distanciaram um pouquinho do Palmeiras. O Palmeiras se reencontrando com a vitória, né? E jogou bem, né? Dessa vez, assim, pelo que eu analisei, assim, jogou bem, na minha visão. O jogo começou meio travado, sempre aquele jogo estudado, né? Meio chato. Mas depois o Palmeiras deslanchou bem. É um bom jogo do Vitor Roque, né? Tenho que falar. Apesar de o gol ter tirado dele, né? Ele perdeu o gol ali, coitado. Ele tá numa fase impressionante. Ele conseguiu perder o gol embaixo do gol, né? E a bola bateu no bumbum do Júnior Alonso e entrou. Que gol estranho. Mas o Vitor Roque jogou bem, fez uma boa partida. Tá se movimentando, tá tentando. Fazia tempo que ele tava devendo uma atuação boa e conseguiu, né? E o Atlético muito mal. O trabalho do Cuca até agora não engrenou. A defesa do Atlético é muito fraca mesmo. O Lianco, um jogador só tem força, não consegue nem manter a posição na zaga, parece que ele tá em todo lugar do campo. O time tá tão desorganizado e o Hulk tentando se virando lá na frente. Os ex-palmeirenses, né, tinha vários candidatos ali do ex, não jogaram bem. E a polêmica maior foi por conta do Dudu, né, que não pôde jogar, né, que ele vim trabalhar no Cruzeiro, né, que ele comentou lá na foto. Então, aconteceu e ele tá suspenso por 6 jogos aí e acabou fazendo falta pro ataque do Galo. E
o Galo mais uma partida decepcionante e o Palmeiras reencontrando bom futebol. Palmeiras também teve uma baixa aí no elenco, né? Uma baixa no elenco, mas o Caixa agradece. Richard Rios está indo para o futebol português, vai para o Benfica, e ele era titular absoluto no clube, então o Abel tem um desafio ali para colocar um jogador à altura na Provavelmente posição. alguém vai chegar, né? O Palmeiras tem dinheiro pra isso, né? E estão se falando muito no De Ossa, né? Jogou pelo Monterrey esse Mundial e fez um bom Mundial. Então pode ser que esse nome pinte no Palmeiras. Você falou do Mundial agora, só queria reforçar, é que muitas dessas vendas, né, aconteceram por conta do Mundial. Acho que o Mundial foi uma grande vitrine, né, para esses clubes do Brasil. Arias está indo embora, que na minha opinião entra entre o top 3 jogadores, dos melhores jogadores desse Super Mundial, e o principal jogador do Fluminense. Richard Rios pelo Palmeiras, Gerson saiu, né, do Flamengo, Wesley também do Flamengo indo embora para Roma. Então acho que o futebol brasileiro agradeceu essa grande vitrine aí, porque acendeu os olhos desses clubes europeus. Continuando aqui pela 15ª rodada, o Cruzeiro venceu o Juventude por 4-0. O Cruzeiro entrou com um time misto nessa partida e venceu bem. Botafogo venceu o último colocado Sport por 1-0 com o gol do Cuiabano. O Internacional, com o gol do Alan Patrick, venceu o Ceará por 1-0. O Vitória surpreendeu, venceu o Bragantino, que estava fazendo uma bela campanha, por 1-0 também. Bahia e Fortaleza empataram em 1-1. E Vasco e Grêmio, para fechar a rodada, empataram em 1-1 também. E jogos para ficar de olho na próxima rodada, eu diria que é o Flamengo e Bragantino, ou melhor, né, Bragantino e Flamengo, disputando ali já segundo e terceiro colocado do Brasileirão. E o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, né, em Itaquera. Cássio reencontrando seu ex-clube, sua casa, né, digamos assim. Então acho que são jogos importantes aí, porque é os clubes que estão na ponta, e eu acho que movimenta bastante a zona de classificação e liderança nessa rodada, hein? Bom, agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário, deixamos a enquete aqui também, como nós trouxemos no início do episódio. O que precisa um jogador para ser considerado ídolo por um clube? Quero ler o que vocês vão deixar aqui de comentários. É isso, agradeço também aos integrantes desse grupo, o time completo hoje, escaladinho, formado, tem tudo para dar certo. É isso, pessoal, siga a gente nas redes sociais também, @viradadejogo_PDC no Instagram, lá também estão postando tudo sobre o futebol, também quando sair os nossos episódios vamos postar lá para vocês ficarem ligados. É isso, forte abraço, até a próxima e falou!